Oh, quantas mudanças. Olha para essa carta. Como esta carta era antes toda amassada, toda acabada. Só tinha um que não presta, mas hoje eu vejo luz nesta carta. É dessa forma que estão te vendo aí fora? Ou não? Ou continua do mesmo jeito? Agindo como ímpio? Essa carta que Paulo fala aqui, vós sois a nossa carta. Estavam pedindo a Paulo uma carta de recomendação. Porque naquela época, não só naquela época, como hoje também existe, mas existia falsos mestres, pessoas que estavam propagando o evangelho. E ali eles pediam carta de recomendação para saber quem eram aquelas pessoas. E ali estavam pedindo carta de recomendação a Paulo. Só que a igreja de Coríntios, algumas pessoas da igreja de Coríntios, antes de conhecer a Cristo, a Bíblia diz que Coríntios era uma igreja bastante pervertida. Era um lugar pervertido, era um lugar onde existia muitas coisas erradas. Só que quando essas pessoas se convertiam ao evangelho, tinha mudança de vida. Eles mudavam mesmo, eles obedeciam, eles ouviam a voz do Senhor e colocavam em prática. E é por isso que Paulo fala aqui: vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Paulo estava falando aqui que ele não necessitava de uma carta de recomendação. Não que Paulo fosse contra a carta de recomendação, porque lá em Atos dos Apóstolos ele usou. Só que aqui nesse momento ele falou que não necessitava. Porque o que ele já havia feito ali na igreja de Corinto, as pessoas tinham que conhecer ele pelo que ele já havia feito. E aquelas pessoas, da forma que estavam vivendo, não precisavam também de uma carta de recomendação. Porque eles eram a própria carta viva. Como ele falou aqui, não era carta escrita em uma pedra, mas era escrita no próprio coração. Então eles não necessitavam de uma carta de recomendação. Um exemplo aqui que eu vou dar. Todos nós conhecemos a irmã Cláudia. E aí ela vai para algum lugar ministrar a palavra. Aí as pessoas de lá pode ser que vai pedir uma carta de recomendação a ela, porque não a conhece. Eu quero uma carta de recomendação, irmã Cláudia, porque eu não te conheço para poder você vir ministrar aqui. Só que quem já conhece, lógico que não vai pedir uma carta de recomendação a ela, porque já conhece o caráter da irmã Cláudia. Quem está entendendo? E era isso aqui que Paulo estava explicando. E outra, as cartas de recomendações que alguns opositores de Paulo estavam enviando, eram as cartas também mentirosas. Eles colocavam na carta, eles mesmos colocavam sobre a vida deles nas cartas. Eles diziam que era isso que fazia, que acontecia, só que na realidade não era nada daquilo. Era uma farsa, uma mentira. E Paulo aqui, através desse versículo, ele está explicando que a melhor carta é o nosso dia a dia, é o nosso caráter, é a forma como nós andamos durante o dia. É a forma como nós agimos com caráter cristão. E é isso que Paulo está falando aqui, que não necessitava de uma carta. Aí ele diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aqui nesta noite está cheio de cartas aqui. Cheio de cartas vivas. Não feitas, como está escrito aqui no versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ele quer dizer, não na tábua, aquelas tábuas lá de Moisés,
Mas ele está falando o quê? Aqui, ó, a tábua do nosso coração. E nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre carta. Somos cartas vivas, conhecida e lida por todos os homens. O que é uma carta? Talvez hoje, né, com e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, hoje é difícil nós recebermos uma carta, por exemplo, uma carta de Jaciara para Bruna, direcionada para Bruna. Hoje nós recebemos carta ou boletos bancários, coisas desse jeito, mas carta mesmo direcionada assim de Jaciara para Bruna, hoje é por e-mail. Hoje nós recebemos por e-mail. E o que é uma carta? É uma mensagem, uma comunicação de uma pessoa para outra. Uma carta tem 3 partes. Primeiro, a pessoa que escreveu. Segundo, a mensagem contida na carta. Terceiro, o efeito da comunicação na pessoa que recebeu. Quer dizer, a pessoa que escreveu. Qual é a mensagem contida na carta que representa você, que você aparece no mundo? O que é que está escrito em você como carta? Quem está me entendendo? O que está escrito em você? O efeito da comunicação na pessoa que recebe. Quando você passa, qual é o efeito de você como carta na vida das pessoas que estão aí fora? Quem está entendendo? A pessoa que escreveu, a mensagem contida na carta. Terceiro, e o efeito da comunicação na pessoa que recebe. Para sermos cartas de Cristo, são necessárias 3 condições. Uma carta precisa ser... Você acabou de receber uma carta, qual é a sua curiosidade? Abrir a carta. E essa carta aberta, o que está contida nesta carta? Que sou eu e você. O que está contida nesta carta? Ao receber uma correspondência, queremos logo conhecer o seu conteúdo. Qual é o seu conteúdo que está nessa carta? Você, como carta viva, qual é o seu conteúdo? Isso quer dizer que a nossa vida deve ser uma exposição aberta para todos. Aleluia! Não necessitamos de carta de recomendação. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Então nem eu e nem você, nós necessitamos de carta de recomendação. Nós somos cartas pessoais. Somos cartas permanentes e escritas em vossos corações. Somos cartas públicas, lidas por todos. Reconhecida por todos os homens, um ministério de origem sobrenatural, escrita com o Espírito de Deus vivo. Imagina, eu e você, cartas vivas. Quem é aqui que tem coragem de, como carta, abrir para que todos possam ler? Aqui eu vou falar de alguns tipos de carta. As cartas precisam ser para eu entender, para você entender o que está escrito em uma carta. A carta necessita estar legível. Eu não vou conseguir ler uma carta borrada. A carta, para ser lida, precisa estar legível. Se recebemos uma carta redigida numa língua desconhecida, como é que nós vamos entender? Quem aqui estudou inglês? Se nós recebermos uma carta em inglês toda, eu vou entender ou não vou, porque eu não estudei inglês. Sei algumas coisitas sobre inglês, pouquíssimas. Mas se nós recebermos uma carta em inglês, nós não vamos saber traduzi-la. É por isso que está escrito que é legível. Uma carta ilegível, com palavras desconexas e letras apagadas, impossibilita a leitura.
Como é que nós vamos ler uma carta toda borrada, toda apagada, escrita toda errada? Quem é que vai conseguir ler aqui? Ninguém vai conseguir ler. E assim deve ser nós cristãos. Nós diante desse mundo, nós temos que ser legível, para que as pessoas possam nos olhar e ver a diferença. Olhar para mim e para você, para que nós possamos o que? Passar como carta viva, algo legível, algo que as pessoas venham olhar e venham saber que eu e você, nós servimos a Cristo. Mas uma carta ilegível, pelo amor de Deus, não tem como ninguém ler. E nós, como cartas de Cristo, nós temos que ser uma carta legível. É necessário que todos vejam no crente uma conduta que faça sentido, seja definida, coerente e estável. Tudo isso aí fora precisa ver em mim e em você. Nós, como cartas vivas, quem está lá fora tem que olhar para nós, não ver uma carta embaraçada, atrapalhada, mas uma carta legível. Em 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós temos que estar com o rosto descoberto. Como nesta mesma carta está escrito, Moisés, quando ele descia do monte, ele descia com o rosto coberto, porque a glória lá em cima era tão grande, que quando ele descia para conversar com as pessoas, ele cobria o rosto. Só que Paulo fala aqui nesta mesma carta, que esse brilho era transitório. Esse brilho não ficava, não era permanente, mas tinha uma hora que não existia mais aquele brilho. Mas Moisés, para mostrar para aquele povo, para não ver que estava mais sem o brilho, ele permanecia com o véu. E eu e você, nós temos que rasgar esse véu. Nós temos que mostrar quem nós somos verdadeiramente como cristãos. E hoje, infelizmente, ainda existem muitas pessoas com véu. Pessoas que ainda escondem algo. Pessoas que ainda não depositou todo o fardo nos pés do Senhor. Pessoas que ainda vivem do passado. Pessoas que ainda ficam remoendo coisas que aconteceram lá atrás. Arranca esse véu. Nós temos que refletir a glória. É a glória do Senhor. Aleluia. Não podemos ser como Moisés. Nós temos que arrancar aquele véu. Aleluia. Nós como terceiro, nós como carta, nós precisamos trazer o quê? Boas notícias. Uma carta ideal traz boas notícias. Quais são as boas notícias que você está levando aí fora? Você está usando a sua língua para trazer que notícia? Qual é a boa notícia você como carta? Você está trazendo uma boa notícia para o teu próximo? Ou você está falando que você não deve para o seu próximo? Você como carta viva, o que é? Qual é a boa notícia? Reflete aí na tua mente qual é a boa notícia. Tem pessoas que não passam boa notícia. Sabe, pessoas negativas. Nada tá bom, nada presta. Quando abre a boca só é para falar mal do próximo. Isso é boa notícia? Não é. Nós como cartas vivas temos que trazer boas notícias. 2 Coríntios 3, versículo 6 diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata,
mas o Espírito vivifica. A letra mata. Aquilo que estava lá nas tábuas, na época da lei, matava. Mas hoje, o Espírito, a graça, isso nos traz vida. Aleluia! Isso nos traz vida. Nós não estamos em busca da lei, porque a letra mata. Aquilo ali foi bom, no passado foi bom, trouxe glória, trouxe, mas trazia morte. Trazia morte. E hoje não. Hoje, através do Espírito Santo de Deus, você está aqui e você está vivo. Aleluia! Por isso o Espírito vivifica. Nós temos que estar vivificados no Espírito a cada dia. Nós temos que buscar pelo Espírito Santo a cada dia. Crente sem o Espírito Santo é crente morto. É crente que não fica em lugar nenhum. É crente que só acha defeito. É crente que não traz crescimento para a obra. É crente vazio. É crente que senta no banco, mas sai da igreja murmurando. O culto foi ruim. Tudo foi ruim. Eu tenho uma coisa para falar nesta noite. O culto, você senta aqui para trazer o culto para Deus. Você não tem que achar o culto bom, o culto ruim. Você tem que trazer o seu melhor culto. Temos que estar cheio do Espírito Santo. Crente com o Espírito Santo não traz problema para a igreja. Crente com o Espírito Santo traz solução, ajuda, faz a obra crescer. Aleluia! Se você está aqui nesta noite e você ainda não é batizado pelo Espírito Santo, procure buscá-lo. Porque crente sem o Espírito Santo é igual um saco vazio, uma folha seca que é levada de um lado para o outro. Aleluia! Que boas notícias temos quem nos lê? Quem te lê? Qual é a notícia que você está passando? Aleluia! As pessoas precisam ver estas boas novas escritas em voz, sendo revelada no nosso dia a dia. Você como carta viva, o que está sendo revelado no dia a dia, através da tua vida? Como é você na rua onde você está? Como é você em casa? Como é você na escola? Como é você por onde você passa? Quem está te lendo aí fora? O que é que você está passando através desta leitura que é a tua vida? Será que quem te vê aí fora te vê como uma pessoa cristã, um homem cristão? Como estão te vendo aí fora? Qual o testemunho de crente que você está dando aí onde você mora, onde você passa? Será que você vai precisar de uma carta de recomendação? Aleluia. Fulana? Ah, mas fulana é evangélica? Daquele jeito? Evangélica naquela rodinha de escarnecedores? Evangélica andando daquele jeito na rua, com aqueles trajes, evangélico, e fica pegando uma e outra. O que é que você está transmitindo através da tua carta, que é você? Na tua casa com teu esposo, com os teus filhos. O que é que você está passando? Estão gostando de ler a carta que você é? Você como carta, quem pega você para ler, está sentindo gosto? Que carta gostosa de se ler. Oh,
Oh, quantas mudanças. Olha para essa carta. Como esta carta era antes, toda amassada, toda acabada. Só tinha um que não presta, mas hoje eu vejo luz nesta carta. É dessa forma que estão te vendo aí fora? Ou não? Ou continua do mesmo jeito, agindo como ímpio? Nós temos que mudar a cada dia. Nós somos perfeitos? Não somos. Porque não existe ninguém perfeito. Mas nós temos que a cada dia lutar. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é pela fé. É pela fé. É pela fé. Senhor, eu sozinho eu não posso. Senhor, eu sozinho eu não consigo. Mas Tu podes mudar a minha história. Aleluia. Deus pode mudar a minha e a tua história. Você pode a partir de hoje fazer a diferença onde você anda, com quem você anda, onde você mora. Você pode ser hoje uma carta que vai ser lida por quem está lá fora com gosto, não com desgosto. Aleluia. 2 Coríntios 3:5 diz: não que sejamos capazes por vós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a vossa capacidade vem de Deus. Como eu falei, eu sozinho eu não posso. É isso que nós temos que colocar em nossa mente. Que nós sozinhos, nós não vamos poder nada. Porque tudo vem dEle. Entendeu, Rosângela? Tudo vem dEle. A capacidade vem dEle. Nada é de nós. É isso que o apóstolo Paulo falou aqui. Que ele não é capaz de nada. Não podemos nos gloriar de nada. Que tudo vem dEle. Mas para isso nós temos que ser humilde o suficiente. Arrancar o véu e falar: eis-me aqui, Senhor. Sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, mas Tu pode todas as coisas, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia, glória a Deus. Deus nos fez ministros competentes, mas para isso devemos ser uma nova criatura. Pelo que se alguém está escrito em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, igreja, já se foi. Esqueça as coisas velhas. Vamos viver o novo de Deus nas nossas vidas. O novo de Deus como carta viva. Aquilo ó, que estava lá atrás, ó. Nada de carta borrada que ninguém consegue ler. Nada de carta manchada. Sabe? Nada de carta manchada, borrada, nada disso. Vamos ser uma carta legível para que todos que venham olhar para mim, para você, venham saber que nós somos verdadeiramente seguidores de Cristo e nova criatura. Oh, aleluia! Glória a Deus, que possamos fazer a diferença em um mundo podre, em um mundo imundo, em um mundo cruel, em um mundo que não tem nada para nos oferecer, mas que nós possamos fazer a diferença como cartas vivas. Tem uma ilustração aqui que diz: certa vez um homem enviou uma carta para um amigo seu, avisando de uma ameaça de morte. O portador esqueceu de entregar. Ao saber da morte deste, escrevi, depois eu mesmo esqueci. Ao saber da morte deste, ao saber da morte do rapaz já era tarde, porque a carta estava fechada e não foi entregue. Causou a morte de alguém
Que eu e você não venhamos ser carta aberta. Que venhamos trazer vida para quem está do nosso lado, não morte. Ele esqueceu de entregar a carta e aquele homem acabou falecendo. Quantas pessoas estão do nosso lado e morrem porque não conhecem a Cristo? Porque como a carta está fechada e não aberta, transmitindo tudo aquilo que Deus nos ensinou. Que possamos ser carta aberta, legível, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.